Bem, pessoal, boa tarde. O CIDES, o consórcio CIDES, para quem não conhece, somos um consórcio presente que presta serviço para os municípios do Triângulo do Alto Paranaíba. Hoje a nossa sede é em Uberlândia e alguns municípios, controladores, procuradores, já haviam comentado com a gente sobre a necessidade do início de discussão a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicação, na rotina dos serviços públicos. É uma matéria extremamente importante, relevante para os nossos dias, e nós temos a honra de organizar esse evento, que é uma palestra inicial. O doutor Guilherme, eu vou ler o currículo dele daqui a pouco, é especialista no assunto e acredito que vamos aprender muito com ele essa tarde. Bom, obrigado pela presença de todos vocês, acredito que mais pessoas irão entrar, tivemos algumas inscrições de vários municípios daqui da nossa região, e a gente se alegra muito que eles já estão atentos, a essa nova realidade, a essa nova necessidade de adaptação do poder público. Bom, doutor Guilherme, peço licença para ler o seu currículo, bastante rico, por sinal. Guilherme Rodegueri, acertei o sobrenome? Perfeito, pronúncia correta. Muito bom. Para uma primeira vez foi excelente, né, doutor? Tá ótimo. Bom, doutor Guilherme Rodegueri, hoje é advogado no Correia Ferreira Advogados. Ele é graduado em Direito pela PUC Minas, Belo Horizonte, pós-graduado em Direito Público também pela PUC Minas de Belo Horizonte, pós-graduado em Advocacia Empresarial pela PUC Minas Belo Horizonte, pós-graduando em Direito Digital e Proteção de Dados pela Escola Brasileira de Direito, a EBRAD, em São Paulo. Hoje ele presta consultoria na área digital, com foco em processos de adequação empresarial à Lei Geral de Proteção de Dados. Além de elaborar contratos, doutor, incluindo contratos de infraestrutura, turnkey e estruturação de empreendimentos imobiliários, consultorias em diversas demandas societárias, atendimento a clientes nas áreas de planejamento patrimonial, análise de negociações internacionais, bem como empresas no setor imobiliário de infraestrutura. Formação complementar, Legal Ethics e Compliance, curso em proteção de dados pessoais, e pela FGV, curso de Direito Contratual, curso de Introdução às Fusões e Aquisições e curso de Ofertas Públicas de Aquisições de Ações. Doutor Guilherme, pelo seu currículo, parece que você tem mais idade do que você realmente tem, mas é admirável que você já esteja nessa busca de conhecimento e já tenha tantas qualificações. Bom, tenho o prazer, em nome do CIDES, de dar a palavra a você para que você passe a sua apresentação para nós. Nós estamos ansiosos e viemos aqui para isso. Tá bom, doutor Guilherme? Um excelente evento a todos. A palavra está com você. Muito obrigado, Júlio, muito obrigado ao CIDES, por disponibilizar e promover um evento com tamanha importância, Falar sobre esse tema é sempre muito relevante, sempre muito gratificante, não é um tema, muito comum às vezes, mas agora, com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que ter essa preocupação, abordar esse assunto que é o direito digital, claro, muito envolvido com esses processos de conformidade com a legislação nova que entrou em vigor a partir do ano passado. Antes de iniciar o evento, gostaria de agradecer aqui ao CIDES, mais uma vez, na figura do senhor Helder Paulo Carneiro, presidente, prefeito de Campina Verde, presidente do CIDES, a senhora Cristina Martins, secretária executiva do CIDES, e ao doutor Júlio César Santos, advogado do CIDES, por esse convite,
né, a iniciativa, a seriedade e a preocupação com o tratamento dos dados dos cidadãos das cidades envolvidas na região, né, em atenção a esse novo diploma legal que tanto gera dúvidas, tantos questionamentos, como fazer, né, se eu estou fazendo correto, eu estou proibido de fazer a atividade que envolve o tratamento de dados. Então, esclarecer essas dúvidas, tá? Vai ser um prazer estar aqui hoje à tarde com vocês. Ao final do evento, a gente vai abrir, tá, um canal para que vocês mandem aqui no chat, vocês podem mandar ao longo do evento e ao final a gente vai responder as perguntas que forem sendo geradas, né, de dúvidas, de questionamentos. Então vai ser um prazer responder para vocês quaisquer dúvidas que vocês tenham relativas ao tema, né, e as aplicações no dia a dia das prefeituras de vocês, dos órgãos, enfim, o que tem relação da LGPD com o poder público, que é muito importante, é muito relevante, né, a interferência dessa legislação nas atividades públicas. Então, dando início, tá? Não tem como a gente iniciar a falar de LGPD sem antes fazer uma introdução histórica, sem abordar como que surgiu esse assunto, que não é algo exclusivo do nosso país. Não, pelo contrário, né? O nosso país é um dos últimos países do mundo a ter uma legislação voltada para a proteção dos dados pessoais. Para vocês terem como exemplo, a Argentina, que é um país nosso vizinho, os nossos irmãos, né, possuem uma legislação voltada para a proteção dos dados pessoais desde 2000. E aqui no Brasil, né, apenas em 2018 é que a gente teve uma legislação específica para tratar desse tema, né? Na Inglaterra, no início do século XIX, né, a gente já tinha ali uma discussão, uma preocupação em relação à privacidade, né? Quando surgiu ali a câmera fotográfica, os paparazzis, eles iam para as festas da alta sociedade inglesa e começaram, né, a tirar foto daquelas pessoas que estavam ali, subiam em muros, subiam em árvores e começaram a tirar foto da vida privada daquelas pessoas para que fosse feito, né, a publicação daquelas imagens nos tabloides ingleses. E aquilo ali começou a gerar uma série de desconfiança das pessoas, porque elas se sentiam incomodadas por estarem dentro da sua vida privada, se sentiam invadidas com aquilo ali. Então é um dos primeiros, né, momentos na nossa história mundial que a gente começa a perceber uma discussão em relação à privacidade. Ao longo dos anos, cada país europeu, diversos países do mundo foram tendo, né, as suas legislações específicas sobre a proteção dos dados, sobre a privacidade, né? Em 1995 foi promulgada a Diretiva de Proteção de Dados Pessoais número 95/46, regulando o processamento de dados pessoais dentro do bloco europeu, né? O que garantia essa livre circulação dos dados pessoais. Já em 2018, né, a gente tem o emblemático caso da Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica, para quem não conhece, ela era uma empresa com sede na Inglaterra, né? E o que aconteceu? Dizem que ela utilizou dados pessoais de aproximadamente 50 milhões de perfis do Facebook, do Twitter, do Google, do Instagram, do WhatsApp, para influenciar o processo eleitoral norte-americano em 2018, né, em que existia ali o candidato republicano Donald Trump contra a candidata democrata Hillary Clinton. Então, eles pegaram, né, identificaram quais eram as pessoas que ainda estavam em dúvida em quem elas iriam votar, identificaram, né, como que eles poderiam minar aquilo ali, né, com informações, mensagens, e dispararam, né, diversos vídeos, notícias que pudessem influenciar determinadas pessoas que tinham dúvida em quem elas iriam votar ou deixariam de votar. Então, né, esse foi um caso extremamente emblemático que aconteceu em 2018. Houve uma preocupação mundial com esse vazamento de dados feito, né, pelo Facebook. Isso aí também acabou ocasionando, né, a Cambridge Analytica também ficou envolvida naquele caso em que houve a saída da Inglaterra da União Europeia, o Brexit. Também foi a mesma coisa, né? Houve ali um processo de extração de dados dessas redes sociais para minar determinadas pessoas que estavam em dúvida em quem elas iriam, se elas iriam votar ou não para a saída da Inglaterra do acordo da União Europeia, que acabou vencido, né? Ela venceu ali a saída e acabou ocorrendo o Brexit. Em 2016 também houve esse emblemático caso. E aí, né, houve aí até na época um chamado pelo Senado norte-americano, do Mark Zuckerberg, que é o presidente, né, o CEO aí do Facebook, para que ele desse explicações em relação,
né, a essas atividades que aconteceram, né, de forma ilegal. E ele simplesmente ficou com uma cara de paisagem, não deu explicações, então foi algo muito sério e que levantou essa preocupação mundial, né, ainda mais com os nossos dados pessoais por conta dessa economia tão digital que a gente vive hoje, né? Hoje tudo nosso é relacionado a redes sociais, a um celular, a uma geladeira, às vezes, né, que a gente tem em casa, que está conectada a um celular, que consegue, às vezes, fazer compra para a gente sozinhos, né? Vocês devem estar se perguntando, isso é mentira, mas não, a gente já tem uma geladeira que ela identifica quais que são os seus hábitos alimentares diários, né? Então, hoje o Guilherme acordou e queria tomar um suco de laranja e comer ovos. E aí, ela identifica, né, que estão faltando aqueles produtos que ele gosta de comer todos os dias e ela já manda uma mensagem de forma automática para determinados supermercados que já têm esse pré-cadastro e ela consegue identificar, né, e fazer essa compra desses produtos que estão faltando. Então são esses produtos inteligentes que a gente já possui, né, essa internet que hoje se mistura com a nossa vida real, o tempo todo, esse mundo digital indo de encontro com o nosso mundo real, né? O tempo todo, às vezes a gente fica em dúvida se a gente está no mundo real ou se a gente está nesse mundo digital. Então é muito importante que a gente tenha essa seriedade nesse assunto. A LGPD ela não versa apenas do mundo digital, né? Ela também está preocupada com os dados pessoais envolvidos em documentos físicos, mas claro que hoje, né, a gente tem uma preocupação muito grande com esses documentos, com essas informações que ficam no mundo, às vezes, das nuvens ou nesse mundo digital. Em 2016, a gente teve a publicação da GDPR, né, que entrou em vigor em 2018. A GDPR é a General Data Protection Regulation, que é a legislação de proteção de dados do bloco europeu. Então, ela tem aplicação a todos os países do bloco europeu. Foi uma legislação unificada, que tem aplicação ali de acordo, né, com a autoridade de cada país, que vai determinar a sua aplicação, mas é uma legislação única a todos os países do bloco europeu. Ela entrou em vigor em 2018, né? A nossa legislação, que foi sancionada em 2018 e entrou em vigor em setembro do ano passado, a LGPD, ela tem muita influência da GDPR, né? Ela tem muitas características parecidas com a GDPR. Não dá para falar que é 100% igual, porque tem algumas particularidades diferentes, né? Não é a intenção aqui entrar nesse comparativo, mas a nossa legislação ela é muito parecida com a GDPR. Um ponto, né, que não dá para não abordar é em relação à postergação que houve da aplicação das sanções administrativas, que eu vou trazer ao longo do evento de hoje, né, que ficaram para agosto desse ano. Então, a partir de agosto desse ano, a gente teve a entrada em vigor da totalidade da legislação. Então, até agosto desse ano, a gente tinha uma, de forma parcial, né, quase que total, da legislação em vigor, faltando apenas aí as sanções administrativas que podem vir a ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é, né, a figura responsável por garantir o cumprimento da legislação, fiscalizar, regulamentar questões que ficaram em abertas dentro da lei. Então é muito importante a gente acompanhar o trabalho da ANPD, que é um órgão extremamente sério. Eu acho que vale a pena vocês ingressarem depois no site institucional da autoridade. Eles têm produzido muito conteúdo, feitos diversas consultas, né, participações com o público em geral para discutir sobre o tema, sempre consultas públicas abertas, né, gratuitas, que vocês podem acompanhar pelo YouTube. Então é bem interessante esse envolvimento, né, e essa mudança em relação ao tratamento dos dados pessoais e a seriedade desse assunto, né, que a gente precisa aculturar, que eu acho que é o que vocês estão buscando aqui hoje, buscando maiores informações para mudar o ambiente, né, dentro dos órgãos públicos que vocês trabalham, dentro das prefeituras, para melhorar, tornar um ambiente mais saudável em termos de tratamento dos dados pessoais. Então, feita essa introdução histórica, né, agora a gente tem que avaliar aqui no nosso país como que o poder público ele é afetado, né? Ela é uma legislação que tem aplicação tanto aos entes privados como ao poder público, então ela não é exclusiva, né, ao poder público, e aqui a gente pode relacionar, né, quem que vai estar afetado em relação ao poder público. Então, sociedades de economia mista, órgãos públicos integrantes da administração direta, autarquias e fundações,
elas também estão envolvidas nisso, né? Tanto as de direito público como de direito privado, empresas públicas e os cartórios, né? Órgãos notariais e de registro, eles também precisam estar adequados nas atividades que envolvem o tratamento dos dados pessoais. Então, sem sombra de dúvidas, né? Todo mundo do poder público está envolvido nessa legislação, tem que estar atento às novas regras para o tratamento, manuseio, exclusão, enfim, atividade de tratamento dos dados pessoais. Então, não é algo exclusivo, né, de determinadas prefeituras ou de determinados órgãos. Não, ela afeta a todo mundo que está envolvido nessa atividade de tratamento dos dados pessoais. Além disso, né, eu tenho que entrar aqui com vocês em alguns conceitos básicos que são específicos dessa legislação e que precisam, né, ser explicados agora para vocês que vocês possam ter um entendimento melhor do que será explicado ao longo do evento. O primeiro conceito é o de dado pessoal. O que é o dado pessoal? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela está preocupada com os dados relativos à pessoa natural, pessoa física. Então, ela não importa, né, desde que não tenha uma relação de um dado de uma pessoa jurídica com uma pessoa física, ela está preocupada apenas com os dados de nós, titulares, pessoas físicas, né, de carne e osso. Então, o que é um dado pessoal? É tudo aquilo, né, relativo a determinada pessoa que eu consiga obter uma informação dela, que eu consiga identificá-la. Então, se eu chegar para vocês aqui agora e simplesmente soltar Guilherme pode ser eu, pode ser um prefeito de qualquer município de Minas Gerais, do Brasil, pode ser um jogador de futebol, pode ser um jornalista. Agora, se eu te dou todas as minhas características, como, né, o meu currículo que foi lido no início do evento, aonde eu trabalho, meu telefone, meu endereço de e-mail, nome completo, CPF, você pode obter informações e obter, né, a identificação de quem que é aquela determinada pessoa. Então, esse conjunto de informações, às vezes você vai gerar, né, a obtenção de identificação de determinada pessoa. Então, a partir do momento que eu identifico alguma pessoa a partir de dados, eu consigo caracterizar este conceito de dado pessoal. Outro conceito muito importante é o de dado pessoal sensível. O que é o conceito de dado pessoal sensível? Vou fazer a leitura, que é o que de acordo que está na legislação, que é dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, né, a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, vida sexual, genético, biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, da mesma forma, né, que esses dados é que eles precisam identificar determinada pessoa como os dados pessoais, né, a diferença é que eles, por serem sensíveis, havendo um vazamento, havendo um incidente, eventualmente eles podem causar um dano maior à imagem, à reputação de uma determinada pessoa. Imaginem vocês, vão fazer um determinado exame em um laboratório, em um hospital, e os seus dados são vazados ali, um dado oncológico, um dado de um teste laboratorial que você não queria que os outros ficassem sabendo, um dado de um teste de Covid, que às vezes você não quer que ninguém saiba que você tem ou teve Covid. Enfim, você perde uma credibilidade naquela instituição. Não é interessante para o seu negócio perder, né, essa credibilidade com a população, com o público em geral, porque há uma atividade de vazamento, não tem uma seriedade, não tem uma segurança e uma prevenção voltada para a proteção dos dados pessoais. Então, é muito importante que a gente esteja atento neste conceito de dados pessoais sensíveis, às regras para tratar dados pessoais sensíveis que a gente tem que adotar dentro do nosso cotidiano. Além disso, tá, duas figuras extremamente importantes, uma delas é a do controlador e a outra de operador, que são dois agentes de tratamento dos dados pessoais. A figura do controlador, né, a quem cabe a tomada de decisões em relação ao tratamento dos dados pessoais. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, mas o controlador é aquele que decide como tratar, com quem compartilhar, o que fazer com aqueles dados pessoais dentro das regras estabelecidas pela legislação, né? Então, o controlador, ele tem essa responsabilidade. Houve um vazamento, houve um incidente, o controlador tem que comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, desde que ele possa gerar um risco grande àquelas pessoas envolvidas naquele incidente de proteção dos dados pessoais, dentre outras inúmeras obrigações que cabem ao controlador. Já o operador, né, é aquela figura que vai tratar os dados a mando do controlador, né? Então, através
de uma espécie de passagem de informações para essa outra pessoa, dos dados pessoais que foram coletados por esse controlador, o operador, aquela outra figura, uma pessoa física ou jurídica, ele vai tratar os dados a mando deste controlador. Então, como que a gente consegue limitar e garantir que esse controlador, esse operador, ele faça o tratamento de dados de acordo com o que nós, controladores, queremos e desejamos? Através de um instrumento contratual. Então, através de instrumentos contratuais com cláusulas específicas. Então, nas licitações que eventualmente os órgãos, as prefeituras, as entidades que vocês estão vinculados começarem a colocar e exigir isso no momento de uma contratação que é perfeitamente plausível, exigir que essas empresas que prestam serviços às prefeituras, aos órgãos vinculados a vocês, eles têm que cumprir com essa nova legislação, porque a legislação já está em vigor. E cumprir de que forma? Ter um registro dessas operações, ter uma segurança interna, tanto digital como predial, às vezes, para você garantir o sigilo e dessas informações, que os colaboradores dessas empresas eles estejam capacitados, entendam dos assuntos voltados sobre a proteção dos dados pessoais. Tudo isso é muito importante, então exigir isso do operador através do instrumento contratual. Lembrando que, em termos de responsabilidade, tanto o controlador como o operador, eles possuem responsabilidade solidária, então independentemente da culpa, aqui os dois respondem pelo incidente, pelo dano que vierem a causar, desde que estejam relacionados com aquela atividade de tratamento de dados. Por isso essa preocupação, através de instrumentos contratuais, muito importante você limitar como que deve ser feita essa atividade, caso você terceirize, caso você passe dados, transfira dados para uma outra pessoa, uma outra pessoa que esteja relacionada. Cabe aqui trazer, tá, pessoal, para que vocês entendam que vocês, como servidores vinculados a um determinado órgão, servidores efetivos ou servidores aí não efetivos, vocês não são considerados pela legislação como operadores. Isso é mera subordinação hierárquica dentro da estrutura em que vocês estão. Se vocês estiverem vinculados em alguma atividade como sendo operadores ou sendo como controladores, aquele órgão que você está vinculado, você também será. Você não será um agente de tratamento de dados aqui, mas sim aquele órgão a que você está vinculado. Eu já vi algumas prefeituras, algumas assembleias criando essa ideia de que o servidor público ele seria o operador e o órgão maior seria o controlador. Isso está errado. Inclusive, a ANPD já emitiu um manual sobre os agentes de tratamento de dados. Vale a pena a leitura para que vocês procurem depois na internet. É um manual muito bem estruturado em que ela explica e deixa isso muito claro, de que havendo a subordinação hierárquica não existe isso de esses dois agentes de controlador e operador. Seria só a figura do controlador ou do operador dentro daquela estrutura mesmo. Outro conceito é o de tratamento dos dados. O tempo todo aqui, desde o início do evento, eu estou falando com vocês nessa atividade de tratamento dos dados pessoais. E o que é tratar os dados pessoais? É tudo aquilo que você faz com eles, desde o momento que você coleta, até o momento que você compartilha, até o momento que você difunde, edita, você permite um acesso, utiliza ele, busca informações em relação àquele dado, até o momento que você exclui. Então, tudo aquilo que eu faço com os dados pessoais, ele é considerado uma atividade de tratamento. Então, a gente precisa ter atenção, identificar quais atividades que eu realizo e que envolvem dados pessoais. Mais para frente eu vou trazer para vocês a importância de vocês começarem a se movimentar, o que vocês podem fazer para adequar a legislação. Então fiquem atentos, porque é muito importante a gente identificar quais atividades de tratamento dos dados que a gente realiza. Dando início, uma parte aqui bem maçante do evento, que é sobre os princípios gerais da legislação. Não tem como a gente falar de LGPD sem explicar para vocês sobre os princípios. E o primeiro princípio que eu trago é o da finalidade. Então, todas as atividades de tratamento dos dados que eu realizo, eu tenho que guardar a relação com esses princípios que estão aqui relacionados. O primeiro princípio da finalidade, o que ele menciona, o que ele dispõe? A gente vai ter que realizar a atividade de tratamento de dados, ela deve ser direcionada para propósitos legítimos
específicos, explícitos e informados ao titular, sem a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Então, se eu coleto para uma determinada situação, eu vou ter que tratar para aquilo ali apenas, né, sem desvirtuar aquilo ali. Um exemplo, né, de você fazer, né, cometer algo ilícito em relação a esse princípio, seria você compartilhar dados, né, de consumo de programa de nota fiscal. Isso era muito comum em algumas prefeituras, que é o quê? A prefeitura ela acaba influenciando, né, a população para que ela informe a toda nota fiscal que ela for emitir naquela municipalidade, o contribuinte ele vai ali e informa o CPF dele. Por quê? Ela consegue aumentar o poder arrecadatório dela, porque ela pede para sempre estar emitindo a nota fiscal e dá um benefício em troca para o contribuinte, dá um desconto no IPTU, dá um sorteio, como o município de São Paulo fazia, né? Ele fazia sorteios aí, de verba mesmo. Então é bem interessante essa iniciativa da prefeitura, não tem problema nenhum em continuar fazendo isso. O problema, né, é que algumas dessas políticas idealizadas como, né, uma política pública de controle da arrecadação, elas acabaram sendo desvirtuadas, porque esses dados acabaram sendo passados para empresas privadas, né, que realizavam ali um marketing digital de perfilamento, inclusive de consumo, para identificar, né, o que o Guilherme gosta de consumir, como que ele acaba consumindo. Então não era essa a ideia, a finalidade era uma e eles acabaram dando outra finalidade, né, para aqueles dados que eram tratados. Então eu tenho que analisar qual que é a finalidade na atividade de tratamento de dados que eu realizo e guardar, né, aquela finalidade para aquele tratamento que eu estou realizando. O outro princípio que tem estrita relação com o da finalidade é o da necessidade, né? Os dados pessoais que eu coleto, eles devem se restringir ao mínimo necessário para aquela finalidade que eu coletei. Eu não posso também, né, acabar fazendo um tratamento de dados de forma desnecessária para aquilo diferente daquela finalidade que eu coletei. Então, eu tenho que ter atenção a esses dois princípios, que são basilares dentro dessa estrutura. Outro princípio é o da transparência. Garantir informações claras, precisas, facilmente acessíveis das atividades de tratamento dos dados e com quem são os agentes envolvidos. Então, eu tenho que passar para o titular informações, né, de como é feita aquela atividade de tratamento dos dados dentro da minha estrutura, com quem que eu estou compartilhando, se eu estou compartilhando com outros órgãos, se eu estou compartilhando às vezes com entes privados, né, às vezes estou fazendo uma atividade descentralizada, isso é possível, não tem problema, a LGPD não proíbe o compartilhamento com entes privados, mas eu tenho que observar, né, essa transparência e passar a informação para o titular dos dados pessoais de como eu realizo aquela atividade de tratamento. Outro princípio, né, é o da segurança. Eu tenho que utilizar medidas técnicas e administrativas que sejam aptas, né, a proteger os dados pessoais, às vezes de acessos que não são autorizados, ou de situações até mesmo acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, uma comunicação indevida ou até mesmo uma difusão. Então, eu tenho que garantir uma segurança necessária. De que forma? Né? Investindo em TI, investindo, né, na criação de documentos internos voltados para a segurança da informação, estabelecendo regras para controle desse tipo de informação, para que você possa, né, evidenciar quem foi aquele agente que cometeu um ato ilícito, quem foi aquela pessoa, aquele servidor que acabou cometendo um ato ilícito ou até mesmo algo sem querer, né, completamente possível, às vezes a gente disparar um e-mail sem querer. Eu ia mandar para o Júlio do CIDES e acabo mandando para o Júlio de outra empresa contendo vários dados pessoais, o Outlook, né, nosso e-mail, às vezes ele preenche isso de forma automática. Isso é um incidente. Se tiver dados pessoais ali dentro, possivelmente vai gerar um incidente. Foi por querer? Provavelmente não, né? Quantas vezes a gente manda esse tipo de documento, mas é ter uma segurança interna para identificar, mitigar os efeitos daquele determinado incidente. Não discriminação, né? A legislação ela determina que a gente não pode discriminar, não pode realizar a atividade de tratamento dos dados pessoais para fins discriminatórios, ilícitos ou até mesmo abusivos. Então, né, isso é algo que já está previsto em todas as legislações, a gente não pode, né, fazer uma discriminação de uma determinada pessoa e, claro, na legislação, na LGPD, isso também foi definido como um dos princípios. Adequação. O princípio da adequação, ele reza, né, bastante relação ali, ele tem muita relação
com os princípios da finalidade e da necessidade. As operações, né, elas devem guardar compatibilidade com aquelas finalidades que foram informadas ao titular. Então, se eu estou tratando para uma determinada finalidade, que eu informei para aquela pessoa, eu tenho que tratar dentro de um nível adequado, dentro daquilo que ela espera que seja adequado e dentro do que a legislação determina. Um exemplo de não cumprimento desse princípio seria no caso de uma execução de um certame público, né, como o sorteio de casas populares. Isso é algo comum de acontecer, e ao final, né, desse sorteio, ao invés do poder público descartar esses dados pessoais, ele pega e utiliza eles num novo sorteio, né, conforme tinha ficado definido naquele edital, e mantém ele ali para eventuais novas, né, utilizações, o que não pode ser feito. Então, se eu coletei dados para aquela determinada finalidade, eu vou tratar para aquilo ali apenas, não podendo ultrapassar aquela finalidade que ficou definida. Então, passou aquilo ali, não tendo mais uma necessidade, uma obrigação legal de mantê-los por guarda além daquele prazo que eu estabeleci, eu tenho que descartá-los, né? Isso é normal, diminuir essa quantidade de banco de dados que a gente tem para diminuir a nossa responsabilidade. Outro princípio é o do livre acesso. Eu tenho que garantir ao titular que ele possa controlar o uso dos dados dele, além de ser informado, né, qual que é o propósito do tratamento. Então, é necessário que eu garanta ao titular livre acesso aos seus próprios dados. Até mesmo a integridade desses dados, ela é muito importante que eu garanta para o titular dos dados, para que ele possa ter esse acesso. Então, se eu bater na porta hoje de vocês, né, de qualquer ente, e vocês começarem a me pedir uma série de dados para me fornecer um serviço público, eu, como titular, eu tenho que perguntar, né, e vocês têm que me dar uma resposta de qual que é a finalidade para aquele determinada situação. Se eu for numa loja, por exemplo, fazer uma compra e eles me pedem para fazer um cadastro, eventualmente eu preciso de fazer um cadastro para fazer uma compra numa loja particular, e eles começam a me pedir nome, CPF, endereço pessoal, às vezes querem me mandar algum produto, não tem problema, né? Desde que guarde uma finalidade com aquilo ali. Agora, se eles virem para mim e perguntam o nome da sua mãe, o nome do seu pai, não tem finalidade nenhuma para aquilo ali, né? Então, não tem necessidade para aquela atividade tratar aqueles dados pessoais de nome de pai, de filiação, né, de nome da mãe, para aquilo ali que era pretendido. Então, é enxugar mesmo o que a gente coleta de dados pessoais para tratar aquilo que for estritamente necessário para a atividade que eu realizo. Outro princípio é o da qualidade dos dados pessoais. Eu tenho que garantir aos titulares, né, exatidão, clareza, uma relevância em relação aos dados pessoais, principalmente atualização, né? Então, hoje eu bato na porta de vocês, peço para atualizar o meu endereço, o meu estado civil, que era solteiro, passou para casado, o meu nome, que era de solteiro e passou para casado. Isso tudo é possível, não tem problema, né? Mas a gente tem que garantir isso de forma gratuita. Isso sempre aconteceu, isso é normal em qualquer prefeitura, em qualquer ente privado, realizar essa atualização de cadastro, mas na LGPD isso também ficou claro e evidente. Mas um controle que é muito importante, que já me fizeram essa pergunta em diversos eventos que eu participei, né? Mas para fazer esse controle, né, de atualização, eu posso pedir outros documentos para comprovar que determinada pessoa é ela, que ela mudou de endereço? Isso é perfeitamente possível, plausível, né? Virar para aquela pessoa que está pedindo para mudar o endereço dela, e você virar para ela e falar, beleza, mas eu quero que você me encaminhe um comprovante de residência atualizado, menos de 90 dias. Você casou? Beleza, então me encaminhe uma certidão de casamento atualizada em 90 dias. E aí fazer essa alteração cadastral é muito importante, manter um histórico disso, né? Para amanhã a pessoa falar, não, mas eu antes era casado e você nunca soube que eu era casado, agora você me coloca como solteiro. Não, essa solicitação partiu de você, eu tenho uma autorização sua pedindo para atualizar isso daqui. Então, conseguir fazer essa relação é muito importante. Outro princípio é o da prevenção. Eu tenho que adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude de atividades de tratamento dos dados pessoais. Esse princípio ele tem estrita relação com o da segurança, então eu tenho que adotar medidas, né, para prevenir e não esperar as coisas acontecerem. Então, eu tenho que ter uma tomada de decisão para aquele evento que possivelmente pode ocorrer. Então, houve um incidente, eu já tenho que ter uma estrutura de comunicação preparada,
como que eu vou agir, com quem eu vou contactar, se eu vou contactar os titulares envolvidos, se eu vou contactar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, eu tenho que investir em prevenção. Isso também é muito importante, a gente estar atento, né, desenvolver documentação interna, desenvolver o pessoal, capacitar as pessoas para que elas também tenham esse tipo de atenção em relação ao princípio da prevenção. E o último princípio, né, é o da responsabilização e prestação de contas. Então, aquele agente que trata dados pessoais, se ele for um controlador ou se ele for o operador, ele tem que demonstrar, né, todas as medidas eficazes que foram capazes de comprovar o cumprimento da LGPD. Então, eu tenho que garantir isso ao titular dos dados pessoais, mostrar para ele que eu consigo cumprir com a legislação, que eu presto contas daquilo que a lei me determina, eu tenho registro das minhas operações de tratamento de dados e eu tenho uma seriedade com aquilo que a lei determina dentro de uma das 10 bases legais que estão ali previstas, né? Lembrando que a legislação ela te permite fazer atividade de tratamento de dados desde que você encaixe em uma das 10 bases legais, tem termo de consentimento, execução de contrato, cumprimento de uma obrigação regulatória, interesse legítimo, e aqui vocês vão encaixar em muitas das situações que vocês realizam, que é execução de política pública, né? A maioria das atividades que vocês realizam envolvidas com os dados pessoais, né, vocês estão executando políticas públicas, é perfeitamente possível pela legislação, né? Eu vou trazer mais para frente aqui como que a gente pode fazer esse compartilhamento, às vezes com entes privados, para executar uma política pública. Será que eu posso ou não posso, né, fazer aquela atividade de compartilhamento de dados para, eventualmente, fazer uma licitação, um processo de pregão que vai, né, fornecer um serviço ali para a entidade que eu estou envolvido. Isso é possível, não tem problema, né, desde que eu observe a legislação, regras que a legislação determina, também são muito importantes. E aí, né, a gente tem que pensar alguns casos em que a legislação, né, ela não vai ser aplicada pela administração pública. Então, nesses casos aqui, desde que eles estejam relacionados a esses determinados assuntos, a LGPD ela não vai ter a sua aplicação, né, que é o caso de segurança pública, né, defesa nacional, segurança de Estado, atividades que envolvam aí investigação e repressão de infrações criminais, penais. A LGPD ela tem essa preocupação, né, garantir esse poder de polícia que é conferido ao Estado. Inclusive, a Constituição Federal ela dedicou um capítulo, né, exclusivo sobre a segurança pública, sendo que este é um dever do Estado, então não tem sombra de dúvidas que a legislação ela também iria garantir, né, que esse tipo de atividade ele continue sendo exercido e que é bem comum a gente ter ele, não tem problema. Inclusive, naquele caso da vereadora que foi morta no Rio de Janeiro, né, a Marielle Franco, eles fizeram isso, né, eles conseguiram pegar todas as linhas de satélite de telefone que estavam ali naquela região onde ela foi assassinada e conseguiram pegar as pessoas que estavam conectadas a partir daquilo ali. Isso é proibido, desde que seja dentro dessas atividades, né, voltadas aí para a segurança pública, elas conseguem sim, né, a aplicação em atividades de investigação a infrações penais. Isso é possível de ser feito, isso é possível de acontecer, foi o que aconteceu naquele caso, não estava errado e eles conseguiram obter informações que chegassem até naquelas pessoas que cometeram aquele crime. Então, nesses casos, a LGPD ela não terá aplicação, isso é possível de acontecer. Em relação às sanções administrativas que eu tinha comentado com vocês, que ficaram, né, postergadas para agosto desse ano, a gente traz aqui todas elas e vamos explicar cada uma delas para vocês. A primeira delas, né, todas serão aplicadas pela ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já está constituída, já atua, ela pode aplicar a primeira a sanção, que é a advertência, né, indicando um prazo para que eu adote, tome medidas para corrigir eventual problema que eu tenho dentro do meu negócio, que eu não estou fazendo uma atividade de forma regular e de acordo com o que a legislação determina. Então, a ANPD ela pode fazer isso. Lembrando que essas sanções elas não são feitas de forma gradativa, né? A ANPD ela pode eventualmente aplicar uma e não a outra, não tem que ser uma e depois indo, né, de escadinha, que a gente fala, até chegar numa outra. Não, isso aqui ela pode aplicar como ela bem entender dentro daquele caso prático. Outra é a suspensão parcial, né, do banco de dados, suspensão da atividade de tratamento de dados,
É possível, então, que a ANPD identifique que eu estou fazendo uma atividade irregular, completamente errada em relação aos dados pessoais ali tratados e mandar que eu suspenda aquilo ali. A proibição parcial ou total da atividade de tratamento dos dados pessoais, né, é também possível que a ANPD ela faça. Outra forma de atuação é a publicização, né? Essa publicidade do incidente que eventualmente, ou da atividade irregular que eu estou fazendo, que eu posso ser obrigado a vir a falar a público, que a ANPD pode determinar. Então, isso é extremamente preocupante para as empresas, para os entes e órgãos públicos, né? A gente tem que estar muito preocupado, porque para mim essa é a pior de todas as sanções. A gente tem que vir a público, dar a cara a tapa, dar explicações de quais foram os dados pessoais envolvidos naquele incidente, qual foi o incidente que aconteceu naquele determinado órgão, como que os dados foram vazados, quem são, né, os titulares envolvidos naquilo ali e quais que são as medidas mitigadoras que eu estou tomando, né, para evitar que aquilo ali se torne um problema maior, ou que eu já tomei para evitar algo maior em relação àquele determinado incidente. Outra possibilidade de sanção, né, é o bloqueio dos dados pessoais a que se refere uma determinada infração. Então, estou fazendo algo ilícito, e aí a ANPD ela pode determinar, né, que aquilo ali seja bloqueado, para que eu não tenha mais acesso àqueles dados pessoais relacionados dentro daquela atividade. E, por fim, existe a possibilidade também deles determinarem a eliminação dos dados pessoais a que se refere uma determinada infração. Além disso tudo, né, existe a possibilidade ainda dessas penalidades elas serem aplicadas de forma conjunta com as penalidades disciplinares dos estatutos de servidores, as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa e, inclusive, em outras leis vigentes. Além da ANPD, tá, pessoal, a gente tem ministérios públicos, órgãos de defesa do consumidor e o próprio Poder Judiciário podendo e já atuando em relação à LGPD. Isso já está ocorrendo, se vocês jogarem na internet, vão ver diversas ações na Justiça Comum, na Justiça do Trabalho, juizados especiais voltadas, né, com o tema de proteção dos dados, voltadas para a LGPD. Ministério Público também já atuando em alguns casos. Da mesma forma, órgãos de defesa do consumidor também já têm atuado com base na legislação, porque ela está em vigor, eles também podem fazer esse tipo de fiscalização. E quais que são, né, as atenções de vocês como poder público que precisam ter em relação a essas atividades de tratamento dos dados pessoais? Né? Não adianta nada a gente explicar os conceitos, explicar as penalidades e os princípios, encaixar em bases legais para fazer atividade de tratamento dos dados, se a gente não consegue identificar as nossas principais atenções. E a primeira delas, né, é que eu devo restringir as minhas atividades no momento de compartilhamento de dados pessoais às finalidades específicas de execução de políticas públicas. Né? E o que é o atendimento aí de políticas públicas? É algo ao bem comum, né? O atendimento de algo do bem comum, da coletividade, isso é muito importante que esteja identificado, então que eu avalie se aqueles dados que estão sendo compartilhados, que eu vou encaixar naquela base legal, eles realmente, né, estão visando ali o atendimento de políticas públicas. Havendo, né, essa possibilidade de atender ali, né, eu posso compartilhar, não tem problema nenhum. Prevalência do interesse público para o tratamento dos dados pessoais. Então, o poder público, né, ele tem que ter essa prevalência em relação a essas atividades. Boas práticas como obrigações legais. Então, eu tenho que definir internamente boas práticas internas voltadas para a proteção dos dados pessoais. Eu tenho que começar a agir, criar informativos internos voltados, né, para essas questões de obrigações legais voltadas para o que tem de melhor no mercado em relação à segurança dos dados, ao registro dessas operações, criação de documentos internos também é muito importante. Dando sequência, a gente também precisa ter, né, uma transparência e facilitar o acesso aos dados pessoais. Então, instrumentalização dos princípios da própria legislação. A legislação, ela determina isso tudo e eu preciso também fazer isso, começar a mudar internamente, garantir que o acesso, né, ao titular dos dados, ao cidadão, seja feito da forma como determinada pela legislação.
E aí, o último, né, desses itens aqui é que eu devo manter, né, os dados em formato interoperável e estruturado para que eu faça um uso compartilhado. E o que é isso, né, interoperável? A interoperabilidade, ela pode ser entendida como uma característica que se refere à capacidade de diversos sistemas e organizações eles trabalharem de forma cooperada, né, garantindo aí que as pessoas, a organização e os sistemas computacionais eles tenham uma interação entre si para que haja essa troca de informações e ela seja feita da maneira eficaz e eficiente, né? Então eu tenho que garantir isso também, né, para que haja essa atividade de tratamento de dados pelo poder público. Então são esses alguns dos requisitos, né, que eu preciso estar atento aqui em relação à atividade de tratamento de dados pessoais. Além disso, né, o poder público também precisa estar atento a essa questão que envolve, né, ao compartilhamento dos dados pessoais. Então, é vedado ao poder público, né, transferir a entidades privadas dados pessoais constantes da sua base de dados, né, ou daquela base que eles tiveram acesso, ressalvadas algumas hipóteses. Então, eu tenho que observar essas hipóteses, né, que eu vou transferir esses dados, que eu vou compartilhar e avaliar se eu estou encaixado dentro de alguma delas. A primeira, né, é a execução descentralizada da atividade pública que exija, né, essa transferência dos dados pessoais que eu, como controlador, tenho, vou passar para um determinado operador realizar para um fim específico e determinado. Então, eu tenho que avaliar, eu estou executando uma atividade pública descentralizada, aqueles dados eles serão utilizados apenas para aquela finalidade pública ali prevista, determinar um prazo para que aquele particular eventualmente elimine aqueles dados pessoais depois de feito aquela determinada contratação, aquele determinado serviço. Isso tudo é muito importante, né? Não é passar para o particular as informações e deixar que ele crie uma base de dados, né, através daquele contrato que foi firmado com aquela parte. Outra, né, quando houver uma previsão legal ou a transferência ela for respaldada em contratos, convênios ou até mesmo instrumentos congêneres. Não tem problema nenhum, né? Isso tem que estar ali documentado, havendo essa previsão legal, pode haver esse compartilhamento dos dados pessoais que eu, como órgão público, como ente, eu trato. Outra hipótese, né, é nos casos em que os dados eles forem acessíveis de forma pública, né? Então, às vezes a gente fica nessa dualidade, nesse problema que é em relação à lei de acesso à informação. Hoje, né, determinados órgãos, determinadas entidades, a gente entra, a gente consegue ter um acesso a toda a folha de pagamento de todos os colaboradores, todos os gastos daquele ente, quanto que cada pessoa está retirando, né, de forma mensal, anual, enfim, a gente consegue identificar, então, o valor monetário que as pessoas estão recebendo. E é muito importante, né, que aquilo ali está cumprindo um princípio da administração pública, que é o da publicidade. Eu estou cumprindo com uma lei que me exige que aquilo seja publicado dentro daquela plataforma e disponibilizado à população em geral. A LGPD ela não proíbe nem veda esse tipo de atividade. O que ela veda, né, é que instituições se aproveitem daqueles dados que estão ali de forma pública, garantindo um princípio da transparência e particulares comecem a obter e pegar aqueles dados e fornecer, né, produtos e ou serviços dependendo daquela pessoa, do valor que ela recebe, de quanto ela ganha. Isso é muito comum no sistema bancário, né, as pessoas receberem aí contatos de instituições financeiras pedindo, né, oferecendo empréstimos, oferecendo modalidades de produtos e serviços e contratações que eles oferecem de forma diferenciada, a depender, né, do ganho de que cada pessoa que está relacionada naquela folha de pagamento. Então, essas empresas elas precisam parar de fazer isso, né? A gente espera que a ANPD ela faça uma atuação, né, em cima dessas empresas para identificar da onde elas coletaram aqueles dados pessoais, porque quando elas falarem, né, não, eu coleto esses dados pessoais que são públicos, mas estão lá no site para outra finalidade, ela está desvirtuando o princípio da finalidade, né? Então, a publicidade da informação ela é muito clara, ela precisa para cumprir um princípio constitucional, um princípio do direito administrativo, não para fazer com que particulares tomem proveito daquilo ali para fazer a venda de produtos, né? Fazer esse contato. Outra pergunta que vocês devem se fazer, né, em relação ao vazamento de dados de pessoas que estão para se aposentar. Tem pessoas que às vezes, né,
nem sabem que saiu a aposentadoria, mas já recebem uma ligação de uma instituição financeira oferecendo aí linhas de crédito, linhas de empréstimo, porque já receberam a informação. Isso também, a gente espera uma atuação da ANPD para que iniba isso, proíba. Isso já é proibido, não tem sombra de dúvidas que isso é um absurdo que acontece, mas evitar, né, que essa atividade ela continue a ser exercida. Então, a gente depende aí dos nossos órgãos fiscalizadores para atuarem nesse tipo de situação. E, por fim, né, a última é quando a transferência de dados ela objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, né, proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados pessoais, desde que vedado o tratamento para outras finalidades. Então, eu, como poder público, eu tenho que avaliar, né, tudo isso aqui para ver se eu estou fazendo uma atividade de compartilhamento dos dados pessoais, como que a atenção que eu tenho que dar para as atividades que eu realizo em relação ao tratamento dos dados pessoais. Né? Então, pegar e analisar, mapear todos os nossos processos é muito importante. E um passo a passo, né, pessoal, para a implementação. Como que vocês podem começar essa implementação da LGPD dentro dos órgãos a que vocês estão vinculados, dentro das prefeituras que vocês estão hoje. O primeiro ponto é indicar o encarregado de proteção de dados pessoais. Não sei se vocês já ouviram, né, esse nome, mas o encarregado, ele é aquela figura central que eu preciso nomear, que eu preciso ter dentro da minha estrutura. Não tem jeito, eu tenho que ter um encarregado de proteção de dados pessoais, hoje é obrigatório, desde que eu realize uma atividade de tratamento dos dados. E o encarregado de proteção dos dados, né, ele vai ser aquela figura responsável por comunicar, ser o canal de comunicação daquele ente com os titulares, com a ONPD. É muito importante que eu nomeie o encarregado de proteção de dados pessoais desde o início, né, do meu projeto, desde esse projeto de conformidade. Eu preciso ter essa figura, não tem jeito de eu me eximir, né, dessa responsabilidade. Uma outra parte que é importante é que eu faça um diagnóstico. Eu identifique quais são aí os meus principais gaps que eu tenho hoje dentro da minha instituição, o que eu preciso preencher dessas lacunas que estão deixadas em relação à legislação. Então, identificando isso e preenchendo, a gente começa a dar um passo, né, a esse projeto de conformidade. Uma outra é criar, né, esse programa organizacional. Preciso ter um programa organizacional voltado para a proteção dos dados pessoais, bem estruturado, né, com normas e políticas bem definidas. Eu tenho que passar esse tipo de informação, eu tenho que organizar isso dentro da minha estrutura. Além disso, eu preciso fazer um inventário, né, eu tenho que inventariar todas as operações de tratamento dos dados pessoais que são realizadas pela minha instituição, de forma até mesmo a evidenciar as atividades de tratamento dos dados pessoais que eu desenvolvo. Né? Eu acho que vale a pena depois vocês acessarem. O Estado de Minas e o governo federal já fizeram uma planilha, né, de como fazer essa atividade de mapeamento dos dados. Então, a planilha de Excel, você consegue desenvolver esse inventário de dados, é muito interessante. Já está disponível na internet, é gratuito, baixar, né? Tanto o governo de Minas como o governo federal já disponibilizaram essas duas planilhas para que cada ente consiga desenvolver isso de forma fácil, né? Tem explicações, é bem interessante. Então, isso fica disponível para vocês, vale a pena para quem quiser começar, quem deve começar essa atividade de mapeamento dos dados. Outra iniciativa que precisa ser feita é a de cultura de proteção de dados. Né? Então, eu tenho que desenvolver um programa corporativo de conscientização, sensibilização de proteção de dados pessoais. Né? Então, é algo semelhante ao que a gente está fazendo aqui pelo CIDS. Passar esse conhecimento, disseminar essa informação. É muito importante que este conhecimento ele seja replicado, que o nosso país mude essa cultura em relação à proteção dos dados pessoais. Eu espero que vocês não saiam, né, desse evento hoje da forma como entraram, que tenha acrescido para vocês, porque a ideia é essa, né, a gente mudar a forma de pensar, a forma como nós lidamos com os dados pessoais no nosso dia a dia, nas atividades que a gente desenvolve. Outro passo para essa implementação é você realizar uma avaliação de impacto. Né? A gente precisa avaliar e descrever os processos de tratamento dos dados pessoais que eventualmente possam gerar riscos às liberdades civis, aos direitos fundamentais,
as medidas, as salvaguardas e até mesmo os mecanismos de mitigação desses riscos através desse documento que a gente chama de relatório de impacto à proteção dos dados pessoais. Eu preciso ter evidência desse documento, porque se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados bater na minha porta, ela pode exigir que eu o tenha, que eu o apresente. Diretrizes internas também são importantes, né? Eu preciso revisar, atualizar os meus contratos, avaliar as minhas atividades internas que eu realizo voltadas para a proteção dos dados pessoais e corrigi-las, né? Essas atividades, possivelmente, elas podem estar inadequadas ou até mesmo excessivas, então eu tenho que avaliar todas as medidas de segurança que estão sendo adotadas em relação a essas atividades. É muito importante eu identificar o que eu faço, porque às vezes a gente faz as coisas de forma, né, cultural há 30, 40, 50 anos ali dentro daquele órgão, daquele meu trabalho que eu estou vinculado, e às vezes a gente perde, né, a noção que existiu uma atualização legal de uma nova legislação e que o que eu estou fazendo às vezes pode estar errado. Então, é observar aquilo que eu faço, aquilo que eu coleto, às vezes precisa ser atualizado. Um exemplo clássico, né, pessoal, a gente pega formulários, requerimentos, e ali naqueles formulários e requerimentos, antigamente a gente pedia um monte de dados pessoais. Fazer uma avaliação daquilo ali. Será que realmente eu preciso de todos aqueles dados que são inseridos pelo cidadão, né, pela aquela pessoa que busca a atenção nossa como poder público para atingir aquela atividade? Então é fazer uma revisão, às vezes excluir determinados dados que a gente pede, porque às vezes não tem finalidade para aquele tratamento que a gente precisa. Outra, né, passo para a implementação é a comunicação. Então a gente tem que elaborar um processo de comunicação visando o público tanto interno como externo da nossa instituição, né? Inclusive sobre como está sendo feito, né, o nosso processo de conformidade com a lei. E além do que, eu tenho que ter uma interlocução com a NPD. Eu tenho que garantir isso. De que forma? Com o meu encarregado de proteção de dados, como que ele vai se comunicar com ela, houve um incidente, como que ele vai tomar essas decisões, se vai ter um comitê interno para auxiliá-lo, né? Não tem como a gente, às vezes, atribuir essa função a uma pessoa apenas, ainda mais falando em órgãos públicos, né? A quantidade de dados, às vezes, dentro de uma secretaria de saúde, dentro de uma secretaria de finanças, de fazenda, às vezes tem uma grande quantidade de dados, ainda mais de dados sensíveis, então a gente precisa estar atento a isso, né, de como que será feita essa comunicação e quem serão os agentes que irão auxiliar o nosso encarregado de proteção dos dados pessoais. E por penúltimo, né, a gente tem aqui que garantir os direitos dos titulares dos dados. Então, eu tenho que fornecer acesso facilitado para o titular dos dados às informações sobre o tratamento dos dados, né, de forma clara, adequada e até mesmo ostensiva. Ele tem que ter acesso àquilo, como que eu realizo. Então, é bem importante que eu faça, né, tudo isso, eu desenvolvo esses 9 passos para eu atingir esse último. Quando eu tiver com um projeto maduro, em conformidade com a legislação, eu vou começar a fazer o quê? Monitorar, medir e, eventualmente, reportar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir a efetividade daquele meu programa que foi desenvolvido lá na etapa 3. Né? O que eu fiz para implementar e utilizar até mesmo medidas, né, identificadores do desempenho do progresso desse meu programa e, eventualmente, né, reportar quaisquer problemas que eu tenha, né, para diversos auxiliares tomar decisões em relação àquelas atividades que eu realizo, né, que podem estar sendo feitas de forma irregular ou descumprindo com o que a legislação determina ou tendo algum incidente. Né? Não sei se vocês acompanharam, mas depois que a legislação entrou em vigor, o número de ataques hackers dispararam assim de forma exponencial. Então a gente não sabe quando a gente vai ser atacado, mas a gente sabe que um dia vai ser atacado. Não sei se vai ser em menor gravidade ou em maior gravidade, mas que a gente tem que estar preparado, né, para aquele incidente que possivelmente envolvendo dados pessoais ou envolvendo, né, só dados, né, qualquer incidente de segurança aí da informação, a gente precisa estar preparado para aquele determinado caso. Então é muito importante, né, que a gente consiga seguir esse passo a passo para implementar a legislação. Eu trago aqui para vocês, né, e recomendo o download. Então basta passar o QR Code do celular em cima aqui desse QR Code que está aqui, né, pegar a câmera do celular e passar, que vocês vão conseguir fazer o download, a leitura desse guia de boas práticas sobre a LGPD, né, que foi elaborado pelo Comitê Central de Governança de Dados. Muito bom, muito interessante, contribui muito, né, para o desenvolvimento de um projeto
voltado para a proteção dos dados pessoais, né? O objeto do guia, o objetivo dele é fornecer orientações básicas, né, às instituições públicas, no sentido de nortear as operações voltadas para o tratamento dos dados pessoais, né, sempre observando esses requisitos que eu comentei aqui com vocês, observando os princípios da legislação de proteção dos dados e os impactos disso, né, em relação ao meu órgão, ao meu a atividade que eu tiver ali vinculado. Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de atenção, né, desenvolva isso dentro desse guia de boas práticas. Então, essa, né, pessoal, é a minha apresentação para vocês hoje. Eu deixo aqui o meu contato do escritório. Depois, quem tiver LinkedIn, tiver interesse em acessar, seguir o escritório no Instagram, tá? É muito importante, a gente está sempre publicando aí materiais voltados não só para o direito digital, mas para diversas outras áreas do direito. Vale a pena vocês acompanharem os nossos eventos, né? Também a gente realiza vários eventos, sempre gratuitos. Agora, com a internet, a gente tem feito muitos eventos aí voltados, né, para diversos temas do direito e que às vezes podem levantar o interesse de vocês. Eu estou vendo que a gente tem um monte de pergunta aqui, né, Júlio? Eu vou começar a respondê-las e vocês fiquem à vontade também para mandar novas perguntas, tá bom? Então, a primeira pergunta, deixa eu ver aqui. Sim, a primeira quem fez foi a Prefeitura de Ituiutaba, né? Como evidenciar, publicar que é garantido a proteção dos dados? Ótima pergunta, né? Como que a gente consegue evidenciar isso? Então, primeiro ponto é desenvolver, né, o meu registro das minhas operações de tratamento dos dados pessoais. Então, é pegar e identificar, né, tudo que eu faço dentro do meu negócio em relação aos dados pessoais e desenhar, mapear, inventariar isso, deixar isso documentado. Feito isso, começar a desenvolver política de privacidade, política voltada para a proteção desses dados, termos de uso dos meus sites institucionais, eu também preciso desenvolver, né, garantir informes, né, daquela pessoa que está ali buscando um atendimento a um serviço público dentro do meu órgão também é importante. Essa estrutura de compliance, né, a gente escuta tanto ouvir essa palavra do compliance na iniciativa privada, ela também está no setor público, então eu também tenho que garantir isso dentro do setor público através do cumprimento da legislação, através da evidência. Tá? Então é muito importante a gente criar evidências através de registros das minhas operações, deixar mensagens claras do que eu faço, como que eu realizo, com quem eu compartilho, instrumentos contratuais serem aditados para constar cláusulas específicas sobre a proteção dos dados pessoais, processos licitatórios começarem a exigir, né, que o poder a iniciativa privada cumpra com aquela legislação e caso a empresa não consiga comprovar, né, que ela cumpra com a legislação, através da evidência desses documentos, dentre outros inúmeros que podem ser gerados, né, você deixar de contratar com aquela pessoa. Isso é completamente possível, né, devido às grandes particularidades, mas você tem que avaliar se você vai começar a exigir isso dentro dos processos licitatórios. Então é muito importante a gente documentar e evidenciar dentro de documentos mesmo, né, dentro dos meus registros de operações que a legislação determina que eu faça, para passar essas informações aos titulares que estão envolvidos nas atividades que eu realizo com os dados pessoais deles. Em relação à sua outra pergunta, né, quais as competências necessárias para o encarregado ou DPO? Se eu estou bem entendendo, né, seria assim, como eleger o DPO, né? Eu sei que é difícil, não é um profissional fácil de se encontrar no mercado. Por quê? Porque ele tem que ter diversos skills, né? Às vezes ele tem que ser um profissional aí voltado para TI, com uma mistura, né, boa dentro do ramo jurídico e às vezes é difícil você encontrar essa pessoa, uma pessoa que também tem às vezes uma questão envolvida com engenharia, tá? Mas hoje você consegue identificar pessoas que possuem certificações para trabalhar com isso, então isso é perfeitamente possível, você exigir que as pessoas tenham qualificações técnicas, né, voltadas
para esse serviço de DPO, para esse serviço de encarregado de proteção de dados, lembrando que não é uma exigência, né, que você contrate um DPO com certificação, mas é exigível, né, acho que cabe essa qualificação, você começar a exigir que o DPO ele tenha essa qualificação, te passa uma credibilidade. Então é avaliar, é uma pessoa que tem uma comunicação fácil dentro do meu negócio, uma pessoa que tem qualidades técnicas plausíveis para realizar aquela determinada atividade, então eu vou contratar um DPO voltado para com esse sentido. A outra pergunta, né? Quais as competências, formação necessárias para o encarregado? É a mesma, né? Então, o que ele teria que ter aí de formação necessária para desenvolvimento dessa atividade dele? Não seriam isso, né? Todas as características mesmo de uma pessoa de boa comunicação, voltada, né, dentro da área de TI, misturada com essa área da advocacia, voltado para a especificidade da legislação e de outras legislações, Marco Civil da Internet, Lei Carolina Dickmann, entre outras, né? A gente precisa ter essa comunicação e perpassar por diversas legislações, porque a LGPD é só uma das legislações dentro desse ramo enorme que é o direito digital, né, e que com certeza desperta interesse de todo mundo. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade para mandar. Júlio, tem alguma pergunta também? Outra pergunta, né, se existe algum tipo de punição monetária, multa para o descumprimento da LGPD. Bem, né, para entes públicos, não. Né, os entes públicos, eles não serão multados pela LGPD, eles terão aquelas aplicações ali que eu trouxe, né, todas essas sanções aqui, deixa eu voltar mais uma vez, que estão aqui disponíveis. Então, são essas as nossas sanções administrativas hoje dentro da legislação de proteção dos dados pessoais que a gente possui, e aqui não tem, né, nenhuma pena pecuniária, mas para os entes privados existe sim, tá? Existe sim a aplicação de uma pena pecuniária, que hoje é uma multa que pode ser diária ou uma multa, né, limitada a 2% do faturamento daquele ente privado, né, relativo ao balanço do último ano, limitada a 50 milhões de reais, por infração. Então o ente privado ele tem que estar atento, né? Porque ele ainda tem, além de todas aquelas sanções, essas outras duas penas pecuniárias que não se aplicam ao poder público. Outra pergunta, né, em relação a, na sua opinião, quais os primeiros passos para os órgãos públicos se adequarem com a nova legislação de proteção de dados? Bem, Alexandre, muito boa pergunta, né? Tem toda a relação com aquele slide que eu trouxe, que é começar essa movimentação, começar a ter, né, essa preocupação, eleger o encarregado, fazer um diagnóstico, capacitar o pessoal. Eu acho que isso é o mais importante, a gente passar a seriedade desse assunto, desse tema, para os demais servidores daquele órgão que eu estou vinculado, daquele ente que eu estou dentro, inserido, né? Porque eu preciso começar a mudar. Não adianta nada eu investir em sistema de tecnologia da informação, investir em documentação, fazer o meu registro de operações de tratamento de dados, se eu não invisto nas pessoas. Eu tenho que investir em quem trabalha para mim, quem trabalha comigo, porque eles podem vir a ser o maior gargalo de informação, de vazamento dos dados pessoais. Então, assim, né, por onde começar? Você pode começar, claro, por eleger o encarregado, pode começar fazendo um diagnóstico, registrando as suas operações e treinando o pessoal, né, passando o conhecimento, disseminando essa informação que é tão importante, né? Inclusive a NPD ela tem uma dessas funções que é disseminar a cultura sobre a proteção dos dados pessoais, e que não tem jeito, né? Nós vamos ter que passar essa informação para todo mundo, passar, permitir que as pessoas elas tenham o acesso e entendam ao que a legislação determina. Júlio, seu microfone está liberado, vi aqui sua mensagem, está me ouvindo? Obrigado, Guilherme. Pode falar. Guilherme, você estava falando aí, apontando aquele mini processo, né, que você fez na apresentação, eu fiquei pensando, imaginando aqui uma prefeitura, na minha cabeça. A gente lida aqui, eu, o doutor Alexandre também, que fez a pergunta, que é aqui da associação, da ANVAP. Eu estava pensando aqui, prefeituras, com certeza, tem uma Secretaria de Desenvolvimento Social, ela tem uma Secretaria de Fazenda, cada uma lida com informações diferentes. Na Fazenda você tem informações fiscais que são extremamente delicadas, e numa Secretaria do tipo Desenvolvimento Social também
tem informações bastante delicadas, né, de cidadãos. Penso que seria prudente, aí eu queria saber a sua opinião, criar classes de servidores e vinculá-los a classes de acesso. Determinado servidor vai ter determinado tipo de acesso a partir daquilo ali, a partir daquele quantidade de dados, daquele tipo de dados, ele vai ter restrição. O que você pensa, doutor? Não, eu concordo com você, tá? Inclusive te trago aqui um caso prático. Isso aconteceu em Portugal, um hospital privado, tá? Esse hospital ele foi multado porque lá todas as pessoas tinham acesso aos prontuários dos pacientes. Então, desde a pessoa da recepção até um enfermeiro, até um médico, ao diretor do hospital, tinham acesso a todos esses dados de pacientes que eram gerados dentro daquela instituição. Então, a gente precisa sim limitar. Será que aquelas pessoas que têm acesso a todos aqueles dados, realmente elas precisam para o desenvolvimento daquela atividade? E às vezes falando, né, pessoal, de municípios pequenos, às vezes tem um vizinho meu que é servidor de um determinado órgão, eu preciso que ele facilite algo para mim. Estou precisando de uma informação daquele outra pessoa que já trabalhou comigo, foi alguém que está me devendo, eu quero saber onde é que ele está morando, você tem como passar o endereço dele? Claro, eu pego isso lá no meu sistema, 1 minuto eu te dou. Às vezes ninguém vai ficar sabendo que aquilo ocorreu, mas aquilo ali é uma atividade de vazamento de dados. A gente tem que seguir um procedimento para liberar esse tipo de informação. Não dá simplesmente por amizade, porque eu quero, porque eu gostei da cara de fulano ou de ciclano. Não pode. A gente tem que limitar isso, ter uma seriedade em relação aos dados pessoais que eu transfiro, que eu passo para as outras pessoas. Então isso é muito importante. Limitar, fazer esse controle de acesso da informação. Isso é inclusive uma das normas, né, que eu desenvolvo nas consultorias que eu presto nas empresas, nos entes, né, públicos também, que a gente já prestou consultoria, em relação a esse controle de classificação da informação e limitar esse acesso. A gente precisa fazer esse controle, eu não posso liberar tudo para todo mundo ter o acesso. Então é muito importante, sabe, doutor Júlio, a gente desenvolver esse mecanismo. Outra pergunta que surgiu aqui, o Carlos Henrique está pedindo, tá, Carlos? Pode me encaminhar o link da planilha de mapeamento do Estado de Minas e do governo do Brasil, né? A Federação fez, a União? Claro, não tem problema nenhum, te mando isso. Eu tenho elas aqui, né, já em Excel, eu tentei compartilhar aqui pelo chat, deixa eu ver se eu consigo. Eu não tenho o link, mas eu tenho as duas... os dois arquivos, mas, Carlos, por favor, me manda seu e-mail no chat que eu te mando isso, tá bom? Te mando isso sem falta. Outra pergunta da Carla, né? Arquivos de trabalho como atas de reunião que contém nome do servidor, e-mail, nome do fornecedor, e-mail, seria considerado dados pessoais? Sim, tudo aquilo, Carla, que eu consigo relacionar a determinada pessoa física, né, que eu consigo obter informações. Então, se eu chegar aqui e simplesmente falar Carla, igual eu estou falando, eu não sei quem que é você, né? Eu não sei se você é de Uberlândia, eu não sei se você é de Patos de Minas, de Uberaba, enfim, de qualquer outra cidade do Triângulo. Eu não vou saber te falar, mas, né, nem a qual órgão você está vinculado. Mas se eu começo a trazer outras características suas, pego o seu nome completo, o órgão a que você está vinculado, seu CPF, eu vou conseguir te identificar. E numa lista, né, de atas de reunião, por exemplo, tendo o nome do servidor, o e-mail, o nome daquele fornecedor, possivelmente eu vou conseguir identificar determinada pessoa física, eu vou conseguir obter informações dela, eu posso causar danos à imagem dela, a depender de como aqueles dados eles forem vazados, se eles forem vazados. Uma coisa que tem que ficar clara aqui, né, que eu estou observando a partir dessa pergunta da Carla, é a de que, né, os dados pessoais, a LGPD, ela não proíbe a atividade, eu posso realizar, eu tenho que garantir segurança, prevenção e encaixar dentro de alguma das 10 bases legais e, além disso, né, identificar qual que é a necessidade, a finalidade daquela atividade de tratamento dos dados pessoais também é muito importante. O pessoal mandou aqui, isso é perfil de acesso à base de dados? Sim, concordo com ele. A Lidiane mandou, a entrada de dados interfere na responsabilidade do tratamento? Uma informação que chega por meio do cadastro de protocolo na prefeitura, ou por um formulário do Google que um setor utiliza para fazer matrícula escolar, ou um cadastramento qualquer. Todas essas informações estão sujeitas à LGPD da mesma forma? Certo? Sim, Lidiane, perfeito. Desde que eu consiga identificar determinada pessoa com aqueles dados pessoais que estão ali relacionados, eu tenho que ter uma seriedade com relação ao tratamento deles.
né? Isso tem que estar dentro do nosso negócio bem estruturado, bem entendido. Então, pessoal, dado pessoal é tudo aquilo que eu consigo identificar determinada pessoa. Um nome, um CPF, um teste de exame, né, que sai, uma certidão de óbito, uma certidão de casamento, meu estado civil, tudo aquele conjunto de informações, possivelmente você vai conseguir identificar determinada pessoa, então eu tenho que ter atenção em relação àquela atividade de tratamento dos dados. O Júlio levantou a mão, por favor, Júlio. Doutor, a pergunta da Lidiane, eu vou só complementar ela, eu acredito que ela perguntou, fez a seguinte simulação: uma pessoa, ao invés de procurar a Secretaria de Educação para passar os dados para a matrícula de um filho, ela vai no cadastro geral da prefeitura. Então, em tese, aquilo passa por 2 setores da prefeitura, 2 setores do mesmo órgão. Os 2 setores têm a mesma responsabilidade em relação àqueles dados, é isso? Perfeito, exatamente. Os 2 setores têm. Então, dentro de uma estrutura interna, todo mundo está responsável. Agora, o que a gente precisa fazer, uma avaliação é a de quê? Né? Às vezes eu já tive isso, já aconteceu comigo como particular, como cidadão. Às vezes você manda uma coisa para um órgão, pedindo alguma coisa, eles mandam para uma secretaria, depois manda para outra, depois manda para outra. Então, assim, os seus dados pessoais ficam ali dentro, né, trançando, sem às vezes ninguém responder nada. Então, às vezes a gente tentar limitar isso, né? Peraí, vou compartilhar com quem? Realmente eu preciso compartilhar com aquele outro ente, com aquela outra secretaria? Então, observar isso, para que eu possa fazer um compartilhamento legal, dentro do que aquilo que o titular espera. Tá bom? Acho que ficou mais claro, Júlio? Perfeito, doutor. Ótimo. Outra pergunta que chegou, né? Um recepcionista de hospital ou posto de saúde, por exemplo, não pode ter acesso ao resultado dos exames de paciente, apenas o médico. Isso aqui vai depender muito, né? Mas normalmente um recepcionista de um hospital ou de um posto de saúde, a gente tem que avaliar qual que é a finalidade, né? Para que ele tenha o acesso aos resultados dos exames. Então, 99,9% dos casos não tem por que o recepcionista ter esse tipo de informação, porque a gente consegue cortar, né, o mal pela raiz. Às vezes aquela pessoa ela pode ser um gargalo de vazamento da informação. Não estou falando que o médico não seria, o médico também pode ser, mas, né, o médico a gente tem que liberar para ele que vai gerar eventuais prontuários médicos daquela pessoa, eventuais outros documentos que precisam ser gerados a partir da análise daqueles exames. Então, ele tem que ter aquele acesso. Agora, o recepcionista não tem finalidade nenhuma, né? Então, às vezes, lacrar os documentos. Você pode deixar na recepção, não tem problema nenhum, né? Com o recepcionista, que ele que vai entregar, mas é deixar lacrado, sem que ele saiba qual o conteúdo daquilo ali. Então, é muito importante, até mesmo nos documentos físicos, a gente limitar esse acesso, garantir a confidencialidade dessas informações. Carlos, peguei seu e-mail aqui, tá? A gente vai te mandar esse mapeamento do registro das operações. Ô, doutor Júlio, se você quiser, eu compartilho com você esses 2 registros de operações para que você compartilhe com todo mundo que participou do evento. Pode ser. Tá bom? Acho que fica mais fácil. E aí o Carlos recebe, todo mundo que tiver interesse vai receber esse material que é público, tá? Eu acho bom compartilhar com vocês. Mais uma dúvida que surge aqui, pessoal, vamos mandando, tá? Fiquem à vontade. A base de dados precisa necessariamente estar armazenada somente em data center nacional? Ótima pergunta. Não precisa estar somente no data center nacional, né? Hoje a gente contrata, às vezes, serviço de nuvem, né? Com empresas que estão localizadas no exterior. Hoje no Brasil pouquíssimas empresas fazem esse serviço, na maioria das vezes a gente contrata a própria Amazon, né? A Amazon que é famosa aí, que todo mundo conhece, ela faz esse serviço de nuvem, de armazenamento de dados, e a sede dela é no exterior. E a gente precisa observar, né, algumas questões envolvendo essa transferência internacional dos dados pessoais. A legislação, né, ela ficou um pouco em aberto, porque a NPD precisa regulamentar isso um pouco, né, como que vai ser feita essa transferência internacional. Eu tenho que buscar países que tenham uma legislação semelhante com a nossa, né, em relação à proteção dos dados, tem que ter contratos formais sobre essa atividade de tratamento dos dados, porque eles vão coletar os dados que são tratados aqui, né, por nós vamos disponibilizar esses dados a nível nacional e passar para empresas que vão tratá-los, né, em outro território, com outra legislação. Então, a NPD ela tem que buscar
parcerias, né, formalizar ali acordos com entidades, com outros órgãos, outras autoridades de outros países voltadas para a proteção dos dados pessoais. Isso é muito importante para que eu possa garantir, né, a transferência internacional desses dados, mas a gente não precisa fazer apenas, né, dentro de um data center nacional. Isso pode ser feito também em território, né, em outro país, desde que eu cumpra, né, alguns requisitos que a legislação determina. Mais alguma pergunta, pessoal? Doutor Júlio? Doutor Guilherme, por aqui está tranquilo. Está tranquilo, Estou vendo aqui que o pessoal também não mandou mais nada, mas fiquem à vontade, tá, pessoal? Meu contato aqui, deixa eu voltar para o último e-mail, está aqui. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, a gente conversar a respeito, né? Vai ser um prazer no telefone do escritório. Foi um prazer estar com vocês então aqui essa tarde, tá? Eu sei que foi breve, né? Não dá para a gente ficar entrando em todas as nuances da lei, explicar todos os pontos, né? Isso aqui é mais para instigar mesmo os principais pontos da legislação, as principais atenções que vocês, como órgãos públicos, entes servidores públicos, precisam ter em relação às atividades de tratamento dos dados pessoais e o que vocês podem, né, começar a desenvolver de maneira interna, como começar um processo de capacitação, de mudança interna em relação à proteção dos dados pessoais, que é extremamente relevante, que é importante para todo mundo, né? Passa uma credibilidade para o cidadão, não tem sombra de dúvidas, melhora, né, esse poder do servidor, o poder não, né? Esse trato dos dados pessoais em relação, né, ao cidadão daquele município. Então, não tem sombra de dúvidas que é um diferencial você ter, né, a LGPD abraçada, né, debaixo de você, com você o tempo todo. E isso aí a gente vai ver a cada vez mais, né, a população exigindo que os dados sejam tratados de uma forma séria, né, garantida não só de acordo com a LGPD, mas com diversas outras legislações, né? Houve uma aprovação recente, ainda não foi incluída na nossa Constituição Federal, mas até o final do ano, início do próximo ano, acredito, a gente vai ter isso, que é a proteção dos dados como um direito fundamental dentro da nossa Constituição Federal. Isso é extremamente relevante, extremamente importante, né, considerado agora como um direito fundamental, o direito à proteção dos dados pessoais, sempre, né, pensando nessa proteção que a LGPD trouxe, né, sancionada em 18, entrou em vigor em 2020, e hoje a gente tem uma legislação de proteção de dados pessoais no nosso país. Parabéns aos CIDs por esse evento, né? Parabéns a vocês que se interessaram por participar, e eu estou à disposição, o escritório está à disposição para a gente voltar a conversar, vai ser um prazer. Doutor Guilherme, agradeço muito, agradeço aos municípios, aos nossos municípios consorciados que compareceram, que se inscreveram, que participaram conosco, e aqueles que não são, que também vieram aqui adquirir conhecimento nessa área que é relevante. Ainda temos muitas áreas cinzas, né, doutor, nessa corrente jurídica, nesse novo diploma legal, mas é a discussão, é esse debate intenso e constante que vai fazer com que a gente amadureça na aplicação e na interpretação dessa nova lei, que ela se estende, né, doutor, sobre todos os demais ramos do direito. O direito digital, ele não é um direito isolado, não, ele se estende, ele irradia para todos os ramos do direito, então ela é extremamente relevante, o impacto é muito grande em tudo, e como você disse, como você deixou claro, as perguntas na aplicação da lei são mais importantes, fazer as perguntas certas. Qual a finalidade disso? Por que disso? Isso é muito importante, né? Então, a gente está também à disposição dos municípios, como você se colocou, para discutir essa matéria e alcançarmos, né, as parcerias necessárias para a gente colocar os órgãos, a administração pública de acordo com essa nova legislação. Agradeço a todos e até os próximos eventos, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde, boa semana para todos vocês. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.